Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui para realizar mais uma live, né? Vai ser a última live de domingo, né? Hoje à noite nós vamos começar nossos cultos presenciais, né? Já vou anunciando aqui que hoje à noite vai ter o nosso culto presencial e a partir de domingo que vem haverá os cultos pela parte da manhã, né? Assim é o que está planejado, e também na parte da noite, às quartas-feiras, ainda com as lives com o pastor João, trazendo aqueles estudos bíblicos que têm edificado muito a nossa vida. Estou aqui mais uma vez com esse presente que Deus me deu, essa família linda que eu já ganhei, né? Aqui está aqui a mãe da Vanusa, minha noiva, minha sogra lindona, que ela está cantando. Está aqui meu cunhado, o irmãozão que Deus me deu. Vanusa daqui a pouco vai estar entrando aqui para louvar o Senhor. Mas nós temos uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra dos céus, que eu tenho certeza que vai abençoar o seu lar, que vai abençoar a sua vida, a sua casa. E já começa a compartilhar aí a nossa live, o nosso culto, para que outras pessoas possam estar assistindo. Aquele que ainda estiver acordando, dá uma despertada lá, para a gente poder ouvir uma palavra dos céus para as nossas vidas. Amém? Eu vou iniciar aqui com uma oração, e logo em seguida eles vão estar aqui fazendo o louvor, e após o louvor estarei entrando aqui com a mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Desde já sinto-se abençoado, sinto-se abraçado, e eu tenho certeza que esta manhã será uma manhã memorável. Eu glorifico a Deus e agradeço ao pastor João pela oportunidade de estar ministrando em mais uma live, e também no encerramento das lives aos domingos, conforme foi dito, é uma honra, um prazer. Eu tenho certeza que, para a glória de Deus, será um encerramento com chave de ouro, para que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos orar? Inclina a sua cabeça se você estiver, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, estamos aqui reunidos como igreja, nesse momento, e conforme nós sempre falamos, e vamos repetir, essa pandemia, esse período que nós passamos de quarentena, como nos ensinou, como nos trouxe lições, como nós aprendemos que por mais que nós somos igreja, por mais que nós devemos congregar, estar numa instituição, a igreja de fato sempre foi nós. E onde nós estivermos reunidos, cultuando ao Senhor, proclamando o seu nome, ali será uma igreja. E durante esse período de pandemia, muitas casas dos seus povos, ó Pai, dos teus servos, se tornaram igreja, se tornaram casa de oração. Às vezes aquele que não tinha o costume de fazer um culto, esse período de pandemia ensinou eles a ter esse bom costume de cultuar em casa, de não depender apenas de uma quatro paredes, de um culto de domingo, de um culto perante a semana na igreja, mas fazer do seu lar, fazer da sua casa a sua igreja, um lugar de comunhão, um lugar de adorar o Senhor, de louvar o teu nome. Obrigado, Deus, por essas lições. Obrigado pela vitória da sua igreja. Obrigado por nós começar a voltar aos cultos presenciais, mesmo com algumas restrições, mas pelo menos já está começando a normalizar as coisas, e em tudo te damos graças por isso. Nesta manhã te agradecemos por sua bondade, sua graça, sua misericórdia. Desde já lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, conforme seja aqueles que temos cometidos, e que o Senhor, ó Pai, permaneça conosco, o Senhor venha habitar em meus louvores, que seja o Espírito Santo a falar no momento da pregação, e seja o Senhor a conduzir essa live, esse culto, e tudo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vem cá, minha lindona, vamos louvar o Senhor. Logo em seguida eu estou de volta. Você já parou para pensar no que Deus pode fazer por
você. Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Eu sei que a luta é grande, caminhar fez em você, e as barreiras te sufocam. Você quer se esconder. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, que a vitória vem no caminhar. Deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Você já parou pra pensar no que Deus pode fazer por você? Você já parou pra pensar que Ele tem poder? Sei que a luta é grande, o caminhar pesa em você, e as barreiras te sufocam. Você quer se esconder. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, Que a vitória vem no caminhar. deixa Deus te mostrar o modo de viver Que Ele quer pra você. Deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar, Que a vitória vem no caminhar. deixa Deus te mostrar o modo de viver que Ele quer pra você. Amém. Glória seja dado o nome do Senhor, que é bom, que a sua bondade dura para sempre. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele fazer maravilhas e proezas no seu lar, na sua casa, no seu caminhar. Deixa Deus moldar você. Que hino abençoado, né? Que louvor maravilhoso que nos trata da confiança que nós temos no nosso Deus. Irmãos, eu quero já reforçar aqui um anúncio, já vou partir para a mensagem. Hoje à noite nós vamos voltar para os nossos cultos presenciais. O pastor João vai estar lá, vai estar ministrando a palavra de Deus. Eu também vou estar lá hoje à noite, ajudando, auxiliando naquilo que for preciso, né? Nós temos as restrições a ser seguida. Por favor, você que vai ao culto, leve a sua máscara. Tá? Não pode entrar no recinto sem máscara. Então, por gentileza, não deixe de usar a máscara. Conforme o pastor João usou, até falou na quarta-feira, você que não tem máscara, providencie uma máscara. Não é bom pegar emprestado, não. Essas coisas é particular, gente. Essas coisas de higiene pessoal tem que ser peculiar de cada um. Procure adquirir uma máscara para que você possa estar hoje no recinto, prestando um culto de louvor e adoração a Deus. Lembrando também que, em especial esse domingo, né, eu acho que está liberado, acredito, mais para a juventude, né? Foi até o anúncio que o pastor João deu. Então, você que é jovem aí, às vezes está assim, poxa, pastor, eu tenho 60 anos de idade e me acho jovem. Amém. Quem sou eu para discordar de você? Procura o pastor Paulo Maurício, que é o líder da juventude, ele vai orientar aí a melhor maneira para ser feito. Então, você, especial juventude, vamos estar lá hoje à noite, reiniciando os nossos cultos presenciais, retomando. Eu tenho certeza que será maravilhoso nós estarmos lá juntos. Embora não pode abraçar,
mas só o fato de estarmos juntos congregando é uma vitória muito grande nesses tempos difíceis. Amém? Então está reforçado aqui o anúncio. Que Deus abençoe sua vida. O culto vai ser, se eu não me engano, às 18 horas, né? Acredito que o pastor João vai manter o horário. Se eu estiver equivocado no horário, peço perdão. É só confirmar com a liderança que eles vão passar isso para vocês. Irmãos, sem mais delongas, sem mais tomarmos tempo, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, conhecido como o primeiro livro do Pentateuco. Você que está com sua Bíblia aí, seja ela no seu celular, no seu tablet, ou a Bíblia mesmo impressa. Livro de Gênesis, capítulo 29. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar como tema a importância do louvor. Hoje eu quero tratar acerca do louvor. Como é importante louvar a Deus, qual a importância que o louvor nos dá. Às vezes eu vejo hoje em dia, eu sou novo, tá, irmãos? Por favor, não me interprete mal. Mas por ter sido criado no meu evangelho, a gente tem visto que muitos louvores, né, ou músicas atuais no meio gospel, tem perdido um pouco da sua essência, não querendo ser antiquado, até porque eu gosto muito de louvar. Estou tentando aprender a tocar violão com o meu mestre cunhado aqui e o meu sogro. Tá difícil, mas eu vou chegar lá. Mas eu lembro de alguns louvores antigos que quando a gente se depara com eles ouvindo, a gente chega a chorar, se emocionar, se alegrar, porque o louvor ele tem essa tendência de nos conectar com Deus, né? E às vezes a gente tem visto que alguns louvores hoje, às vezes não está tendo essa mesma essência. Ficamos até tristes, mas sabemos que tem muita gente boa aí no meio gospel que tem expressado um louvor com excelência para Deus. Mas eu quero essa manhã falar da importância do louvor e escolher esse texto que é muito propício para nós entendermos a responsabilidade do que é um louvor na igreja. Você que canta, você que toca, em especial, olha a importância que é nós que louvamos ou que conduzimos um louvor ou uma música em adoração ao Senhor. Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 32. Perdão, vamos ler a partir do versículo 31 para nós entendermos melhor. Vendo, pois, o Senhor, Gênesis 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu o que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez, se ajuntará meu marido, algumas traduções, meu senhor, comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu, para nós encerrarmos, e concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Então nós lemos aí de Gênesis, do capítulo 29, do versículo 31 ao versículo 35, que é a nossa leitura bíblica. Irmãos, nós estamos diante de um texto que trata a vida de Jacó com as suas esposas, e só para nós nos situarmos, embora eu sei que a nossa igreja é muito bem discipulada na palavra, mas para termos uma compreensão melhor do texto, Jacó aqui, naquela época onde se podiam ter 2 mulheres, lembrando nós que nós somos monôgamos,
monogamia, né? Nós não casamos duas vezes, né? Não podemos ter duas mulheres. Vamos explicar melhor. Nem três, só uma. Então, não pegue esse exemplo bíblico para querer dizer que lá no passado tinha duas mulheres. Não, não podemos. A bigamia é pecado. Mas dentro desse texto, nós vamos ver que isso era comum na época, e vale ressaltar que Deus nunca aprovou isso. Porque o primeiro bígamo da Bíblia foi um homem chamado Lameque, que foi filho de Caim, e eles eram homens perversos, pecadores, eles eram malfeitores aos olhos de Deus. Se nós analisarmos em toda a Bíblia no Antigo Testamento, nunca foi do agrado de Deus os homens ter mais de uma mulher. Se você analisar, consequentemente, todos os homens que tiveram mais de uma mulher, tiveram 2, 3 esposas, tiveram problema nos seus lares. Davi foi um exemplo, um homem segundo o coração de Deus, mas um marido que não deve ser exemplo de ninguém, e um dos piores pais da Bíblia porque não sabia resolver o problema dos seus filhos. Então, consequentemente, por ter tido várias mulheres também, não soube administrar a sua casa. É por isso que Deus, quando fez o homem, criou o homem, ou fez o homem do pó da terra, ele fez só uma mulher para ele, não fez duas. Então, deixar isso aqui bem claro para nós entendermos também melhor o texto. Jacó foi um homem que a história dele é fantástica. Jacó, que é o terceiro patriarca, ele vem a ser filho de Isaac, e o nome Jacó, que significa Yaakov ou Yakev, e a tradução original de Jacob significa aquele que segura o calcanhar, pois quando ele, que é gêmeo de Esaú, a Bíblia diz que eles contendiam entre si no ventre de sua mãe. Esaú, ele nasceu, ele primeiro, dos dois gêmeos, e a Bíblia diz que conforme Esaú nasceu, Jacó segurou o seu calcanhar, porque não queria que ele fosse o primeiro, dá-se a entender assim, e por causa disso veio esse nome. Mas Jacó, ele tem um nome, eu quero deixar isso aqui bem claro, que existe uma fama no nome Jacó, Yaakov, Yakev, que significa usurpador, mentiroso. Nas nossas traduções, no dia de hoje, 171, caloteiro e por aí se vai. Porque Jacó, em determinado tempo na sua vida, ele traiu o seu irmão, ele agiu de mentira com o seu pai, e ele então tem essa fama de traidor, de usurpador, de mentiroso. Se você analisar mais para frente, tudo que Jacó fez com o seu irmão Esaú aconteceu com ele. O que você quer dizer com isso, pastor? Embora a promessa de Deus era que Jacó seria maior que Esaú iria servir, e de fato isso aconteceu, Jacó quis dar um jeitinho. E muitas das vezes nós temos chamada de Deus na nossa vida, Deus nos chamou, confirma através de uma pregação, através de uma oração, igual Paulo vai dizer para Timóteo, não despreze o dom de Deus que veio sobre ti, sobre a mão dos presbíteros, do ministério. Ou seja, às vezes alguém pode orar por você e confirmar que você tem uma chamada ministerial. E nós temos que aprender a descansar em Deus. Porque se Deus falou que você vai ser, meu irmão, minha irmã, você vai ser. Não precisamos dar jeitinho para Deus. Não precisamos arrumar um esquema para nós sermos aquilo que Deus já disse que nós vamos ser. Nós temos que apenas confiar, porque no tempo de Deus, o Senhor há de honrar e de cumprir a promessa que Ele fez nas nossas vidas, se assim permanecermos firmes na presença dEle. Mas só que Jacó, nesse período, depois que ele sai foragido, ele foge da presença do seu irmão Esaú por ter usurpado, ter se passado por Esaú para receber a bênção da primogenitura do seu pai Isaac. Eu não quero me focar muito nisso, porque não é esse o teor da nossa mensagem. Isso é uma outra mensagem num tempo oportuno, essa história. Mas só para nós entendermos melhor, quando ele foge, tanto a sua mãe, Rebeca,
pede para ele ir para casa do irmão dela, Labão, que era tio de Jacó, e o seu pai Isaac fala, pega uma das mulheres de Padã Arã. Embora Isaac tinha mais simpatia com Esaú, porque era um homem de caça, Jacó já era um homem mais pacato, mais um homem que ficava ajudando no lar a sua mãe, essas coisas. Ele, então, quando ele vai encontrar Raquel, aqui ele se apaixona à primeira vista. E quando ele vai se casar com Raquel, que ele fica 7 anos trabalhando para se casar com ela, que tinha que ter um dote naquela época, até hoje no Oriente Médio, na parte mais tradicional, na parte mais ortodoxa, ainda tem essa questão de dote. E quando chegou o dia dele se casar com Raquel, Labão então traz Jacó. Ou seja, ele está colhendo o que ele plantou lá atrás. Ele plantou traição com o seu irmão. Plantou mentira com o seu pai. E agora está colhendo traição e mentira. Gente, existe uma coisa, eu abro um parênteses aqui, que isso é independente de fé. Isso é independente de religião. Isso é independente se a pessoa crê em Deus ou não. O que você planta, você colhe. Se você plantar discórdia, você vai colher discórdia. Se você plantar fofoca, você vai colher fofoca. Se você plantar qualquer coisa ruim, você vai colher algo ruim na sua vida. Por isso, que o conselho que a Bíblia nos dá é plantar o que é bom, para colher algo bom. Cuidado com o que você tem plantado. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado com o que você tem disseminado. Pois hoje é você que faz. Amanhã vão fazer com você. E essa lei não falha. Essa lei não falha. Isso é muito sério. Voltando para o texto, Jacó agora foi traído por seu sogro Labão. Botam Leia, que é a irmã mais velha, né, de Raquel, porque era costume que as mais velhas casassem primeiro que as mais novas. Ele então trabalha mais 7 anos, ele assim se casa com Raquel, e enfim, chegamos ao texto, ele está casado com as duas. Jacó, ele amava mais Raquel, porque Raquel era o amor dele, a mulher que ele se apaixonou. Mas o texto aqui, vai dizer que Leia, que também era esposa dele, entende-se que ela era desprezada por Jacó. Desprezada pelo seu marido. Ela não tinha o mesmo afeto por Jacó, que ele tinha por Raquel. E eu quero fazer uma aplicação aqui, eu vou usar a Bíblia como prova, porque nós podemos conjecturar qualquer texto bíblico, desde que não cometemos heresia, desde que não cometemos qualquer erro na interpretação das escrituras bíblicas. Jacó tinha 2 mulheres, Leia e Raquel. Com todo respeito à nossa irmã Raquel, esposa do pastor João, né, que eu chamo de minha pastora com todo carinho, eu já quero deixar que essa Raquel é crente, mulher de Deus. Glória a Deus por isso. Mas se nós analisarmos a história de Leia com Raquel, nós vamos ver que Leia era uma esposa muito mais dedicada a Jacó do que Raquel. Como isso, pastor? Se tem prova, tem. Depois do texto que nós lemos, um texto mais à frente, você vai ver que Jacó ele sai das terras do seu sogro Labão, ele vai voltar para a terra dele, e ele vai se encontrar com o irmão dele, Esaú, porque Deus manda Jacó sair dali, né, para conquistar outras terras. Diz a Bíblia que Leia vai, pega os seus filhos, seus pertences e vai. Raquel, por sua vez, quando ela vai, ela pega os ídolos do seu pai Labão, escondido, furta praticamente os ídolos, porque o coração de Raquel ele estava inclinado aos deuses do pai dela. Raquel já era casada com Jacó, sabia que Jacó servia, acreditava no Deus de Israel, mas ela faz isso. Leia não. Se nós analisarmos o texto, Leia é o exemplo de esposa dedicada. Raquel é o exemplo de esposa que traz contenda e discórdia para dentro do lar, dentro do texto que nós falamos. Porque logo em seguida Labão vai atrás de Jacó. Por que faz tal coisa? Por que foge de mim desse jeito? Eu faria uma festa de despedida. E
começa a acusar Jacó de ter roubado seus ídolos. Jacó fala, eu não fiz isso, e eles procuram, e na tenda de Raquel, eles acham ali os ídolos que ela tinha furtado, e olha o problema que ela trouxe ali, mas o Senhor entrou em providência e foi resolvido a situação entre Labão e Jacó, mas eles contenderam entre si, por causa de uma atitude errada de Raquel. Abrindo um parênteses aqui, já vamos entrar no texto do louvor. Você que é jovem, como eu, que está para casar, que pretende casar, analisa bem a pessoa que você vai casar. Vê aonde o coração dela está preso. Jacó amou tanto Raquel que ele chegou a fechar os seus olhos para aquilo que o coração dela estava preso. E ele não conseguia amar Léia da mesma forma, que era uma esposa que se dedicava mais a ele do que Raquel. Porque você não vê Léia fazendo isso. A Raquel fez. Então cuidado quando você for casar com alguém, procura analisar onde está o coração dela. Onde ela está preso. Às vezes a pessoa que está do seu lado, seja homem, seja mulher, no caso a menina com o rapaz com a menina, o coração desta pessoa está presa lá às coisas do passado. Ele até ama você, ela até ama você, mas o coração dela não está voltado para as coisas de Deus. E quando você casar, isso pode trazer prejuízo para a sua vida espiritual e para o seu ministério, se assim você tiver. Então, cuidado. Deus não vai escolher pela gente a pessoa que nós vamos passar o resto da nossa vida. Quem escolhe somos nós. E a árvore é conhecida pelos seus frutos. Que esse conselho de Deus fique para nós. Usando essa aplicação de Raquel e Léia, nós vamos ver aqui que o texto está se falando de Jacó, que nós lemos, e de Léia especificamente. Nesse texto aqui, eu quero fazer uma aplicação, porque a Bíblia nos permite, a teologia nos permite aplicar no texto. Jacó aqui vai simbolizar, irmãos, o Senhor. Deus, o Senhor Jesus Cristo. Léia, por sua vez, por ser essa esposa dedicada, a qual fiz questão de explicar também, vai representar a igreja, que somos nós. Léia aqui representa a igreja. Grave isso é muito importante. E Jacó, nesse contexto aqui, vai representar o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Por que eu estou usando essa aplicação? Irmão, vamos lá. O texto diz, no versículo 31, eu vou ser bem breve, estou caminhando para o final. O texto do versículo 31 vai dizer assim, ó. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, e algumas traduções que Léia era desprezada pelo seu marido. Ela começa, poxa, meu marido não olha para mim. E no costume do Oriente Médio, embora as esposas tenham que ter o mesmo tratamento, a primeira esposa é a esposa de honra, porque ela é a primeira. Mas na história de Jacó, ele dá muito mais honra a Raquel, tanto que vai chegar o momento que Raquel não pode ter filhos, ela vai contender com Jacó, e diz, eu não posso dar filhos, e Jacó fala, porventura, eu sou Deus para abrir a sua madre, eu sou Deus para poder te dar filhos, eu não sou Deus. Ele está fazendo, eu não sou melhor do que esses filhos, eu não te amo. A gente vai contar um texto assim também, da mãe de Samuel, eu esqueci, a Ruth, a mãe de Samuel, né? Onde o seu esposo ali também vai falar a mesma coisa, não ser o melhor que o seu Ana, a mãe de Samuel, me corrigindo aqui, o marido dela, ela vai clamar para o filho, e ele vai ver que ela está triste, ele pega e fala para ela assim, não ser o melhor que os filhos que eu tenho, não te amo, mas só que toda mulher, né, tem um sonho de ser mãe, quer ter essa experiência de ser mãe, e eu quero, como profeta de Deus, profetizar sobre a sua vida, mulher. Você que quer ser mãe e não consegue, com o ministro do Senhor, eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Que Deus venha abrir a sua madre. Que você venha ter filhos para honrar o nome do Senhor. Porque os nossos filhos, os meus no futuro, os filhos são heranças do Senhor. Recebe essa palavra que é de Deus para a sua vida. Voltando para o texto, embora Raquel era estéril, mas era mais amada que Jacó, Léia agora, mesmo tendo seu primeiro filho, que nós vamos ver aqui, que ela vai dizer, porque o Senhor atendeu a minha aflição,
ela estava aflita porque ela não podia conceber. E ela se culpava, poxa, meu marido já não me ama, ele está comigo apenas por uma obrigação, por um protocolo, para respeitar o voto do casamento que é sagrado, e eu não consigo alegrar, não há nada que eu faça para chamar a atenção do meu marido, não há nada que faça para chamar a atenção do meu Senhor, porque é assim que eram tratados os maridos naquela época. E Deus então se compadece de Leia e lhe dá o primeiro filho. E por Deus atender a sua aflição, ela coloca o seu nome Rubem. Só que entende-se que mesmo ela tendo esse primeiro filho, chamado Rubem, Jacó ainda não olhava para ela. Jacó ainda não prestava atenção em Leia como ele prestava atenção em Raquel. Jacó então ainda estava mais afeituoso a Raquel do que Leia, que lhe deu um filho e homem, né? Porque isso naquela época, ter um filho homem era uma coisa de honra. Deus abençoou, ou seja, a geração, a família irá permanecer, porque houve o nascimento de um filho homem. Ainda assim, isso ainda não alegrou o marido dela, segundo o que a Bíblia nos dá a entender. Então, no versículo 33, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida ou que eu era desprezada. Então, ou seja, ela ainda, mesmo tendo o primeiro filho, ela ainda estava sendo desprezada, ela ainda era aborrecida porque não tinha atenção do seu marido, e dá a entender que Leia amava muito Jacó, ao ponto de mesmo de Jacó não amá-la, não corresponder a esse amor, mas nem por causa disso Leia deixou de ser uma esposa fiel, dedicada ao seu marido. Olha só que interessante, que coisa linda. Mesmo o Jacó não correspondendo à altura, ela não deixou de falhar no seu propósito como esposa. Antes, ela não contendia, ela orava ao Senhor para que trouxesse a ela a alegria de ter uma criança, para então ela poder alegrar e agradar o marido dela. Só que ainda teve o segundo filho e entende que Jacó ainda não olhava para Leia na maneira que ela desejava, da maneira que ela ansiava, da maneira que ela queria. Aí no versículo 3, que é um versículo chave da nossa mensagem, versículo 34, que é o versículo chave da nossa mensagem, diz assim, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora, esta vez se juntará o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Lembra que eu falei aqui, pouco instante, que nós vamos fazer uma aplicação que Jacó é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, e que Leia representa a igreja nesse contexto? Por que eu usei essa aplicação? Leia representa a igreja e Jacó representa o Senhor. O texto mostra um distanciamento de Leia com Jacó, mesmo ela tendo concebido, antes de Levi, 2 filhos. Mas ainda havia um distanciamento entre Leia e Jacó. Aquilo que Leia fazia ou tentava fazer, ainda não conseguia trazer consigo, se aproximar para consigo o seu marido. E o texto, versículo 34, vai dizer que então ela teve um terceiro filho, e por causa disto, agora o meu Senhor, o meu marido, há de se aproximar de mim, ou se, algumas traduções, uniciar a mim, irá se unir a mim, e por ele se aproximar de mim, por ele se unir a mim, irei chamá-lo de Levi. Levi, a raiz etimológica da palavra, do nome Levi, significa unir, se aproximar, chegar perto, chegar próximo. Levi significa unir. Às vezes a gente pensa que Levi significa louvor. Não. Levi significa unir. Levi, onde vem os levitas, o pai dos levitas, é a tribo que cuida da
que cuidava da manutenção do templo, mas também que tinha responsabilidade de conduzir o povo em adoração, em louvor ao Senhor. Mas a palavra Levi, ou nome Levi, significa unir, se aproximar. E Levi é o pai dos levitas, que conduz a adoração, que tinha responsabilidade do louvor. E o texto diz que só no terceiro filho, segundo o texto que nós lemos, que Jacó se aproximou de Leia. Olha que coisa linda. Jacó é o Senhor. Leia, aqui é a igreja. Levi, que o termo significa unir, é o louvor. E olha a importância do louvor. Levi unir Jacó com Leia. O louvor. Unir a igreja, unir o Senhor com a igreja. A importância do louvor é aproximar Deus da igreja e aproximar a igreja de Deus. O louvor, ele tem essa ferramenta, essa responsabilidade, ela tem isso, algo tão tremendo, que ela conduz o povo a se aproximar de Deus. E já percebeu que aquele momento de louvor é coisa linda? Já pensou um culto? Eu amo a palavra, eu amo pregar e amo ouvir a palavra, eu amo o momento de oração, mas pensa num culto, que o irmão ora no início, e a palavra, 2 horas de palavra, por mais abençoada que seja, e não tem um louvor. Parece que o culto não foi completo. Por mais importante que é a pregação da palavra, mas o louvor, ele tem a importância de conduzir a igreja a se unir, a se aproximar de Deus. E ela só sentiu próxima ao seu marido, Leia, quando ela teve o seu filho chamado Levi. E o louvor, ele tem isso, de aproximar a igreja de Deus. É por isso que quando nós louvamos, a gente se conecta com Deus. A gente tem uma essência da adoração. A gente chega mais perto de Deus e tem louvores que estão tão tremendos que tira a lágrima dos nossos olhos, que nos faz sorrir, que nos faz nos alegrar, porque quebranta o nosso coração. Quando nós louvamos a Deus, nós sentimos uma paz, uma esperança, uma alegria, porque o louvor está nos conduzindo, está nos fazendo ficar perto de Deus. Essa é a importância do louvor. Vocês que são ministros, vocês que cantam, vocês que tocam, tenham isso gravado no coração de vocês. O louvor é para unir a igreja com o seu Senhor. É para unir a igreja com Deus. Que coisa linda. E olha aqui, e o mais interessante é que a Bíblia vai nos provar isso. Porque o louvor, além de nos aproximar de Deus, olha só, o louvor, ele é tão profético, eu vou usar esse termo nas nossas vidas, ele é tão abençoador, que além de nos aproximar de Deus, o louvor faz os nossos inimigos ficarem confundidos. Que isso, pastor? E vou provar. Mas eu quero deixar bem claro aqui que os nossos inimigos não é o nosso vizinho, a nossa vizinha, que fazem falsas acusações de nós. Os nossos inimigos não são aqueles que tramam contra nós. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual, é contra as potestades da maldade. Nós vamos encontrar um texto na Bíblia, no livro de Reis, e no livro de Crônicas também, capítulo 20, que um rei chamado Josafá, diz a Bíblia que ele era rei de Judá, e os inimigos, o povo dos inimigos, vieram contra o povo de Judá. E quando isso chega ao consentimento do rei Josafá, ele entra em desespero naquele momento, mas ele reúne toda a congregação de Jerusalém, toda a congregação de Judá. Ele então começa a orar, a pregoar um jejum. Naquele momento é levantado um levita, os filhos de Levi, que tem a função de unir o povo a Deus através da adoração. Um levita chamado Jazrael, nome difícil, né? Mas esse era o nome dele.
Ele então, ali, Deus toma aquele levita, aquele homem, e naquela época, como não tinha a Bíblia, não tinha essa pregação, Deus falava através das profecias, através das mensagens dos seus ungidos. Dentro, especificamente, Deus levanta esse levita no meio do povo e diz assim: ó, aqueitai-vos, ficai tranquila, sabeis que eu sou o Senhor. Aí ele fala assim, ó, Josafá, pega todos os levitas e coloca na frente da batalha com trombetas e começa a entoar as trombetas, tocar as trombetas, entoando louvores ao Senhor. Só que vamos parar para analisar. Se nós analisarmos como é que era feita as guerras, as batalhas naquele período, não eram os levitas que iam para a frente da batalha, porque os levitas não eram peritos em batalha, em guerra. Tinham as outras tribos, que eram tribos que guerreavam, que eram soldados, que eram habilidosos nas armas. Numa lógica humana, os levitas na frente da batalha, a guerra estava perdida, porque os levitas iriam morrer, eles iriam perder a sua frente de batalha. Só quando ele fala assim, coloque os levitas na frente da batalha e louve ao meu nome, fazendo uma aplicação do texto, ele vai dizer assim, ó, Josafá, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, diz o Senhor. Eu irei pelejar por vós. Apenas coloque os levitas e louve o meu nome. Quando ele colocou os levitas na frente da batalha e louvaram o nome do Senhor, diz a Bíblia que os inimigos se confundiram entre si, guerrearam entre eles, e o povo de Judá, sem desembainhar uma espada sequer, apenas louvando o nome do Senhor, os seus inimigos foram confundidos, foram derrotados, e o povo de Deus, o povo de Judá, foi vitorioso, porque Deus pelejou por eles, porque o povo louvou o seu nome. Diz a Bíblia também que Gideão pega 300 homens, Deus dá uma estratégia a Gideão, ele está com um cântaro na mão e a sua trombeta, eles dão em volta sobre o monte, porque seus inimigos estavam no vale. Eles também tocam as trombetas louvando ao Senhor, que foi a estratégia que Deus deu a Gideão. Os inimigos acordam, isso era por volta da meia-noite, da madrugada, os inimigos acordam ali que eles eram milhares de pessoas, como se fosse gafanhotos, diz a Bíblia, de tão numerosos que era o inimigo, que aqueles 300 homens apenas louvando o Senhor, obedecendo a estratégia de Deus, os seus inimigos são confundidos e são derrotados. Diz a Bíblia também, terceiro exemplo de louvor, que Josué, juntamente com o seu povo, quando eles atravessam o rio e estão indo em direção a Jericó, tinha uma muralha que naquele período ninguém poderia derrubar. Acho que até hoje seria difícil derrubar aquela muralha devido à construção dela. Não tinha como vencer Jericó porque as suas muralhas eram impenetráveis. Nenhuma arma humana, nenhuma ferramenta humana da época derrubava os muros. Mas eles não usaram a ferramenta humana. Diz a Bíblia que durante 6 dias eles rodeavam os muros de Jericó, tocando trombetas e louvando o Deus de Israel. E no 7º dia, por 7 vezes, eles fizeram isso louvando ao Senhor. Diz a Bíblia que então Deus fez o muro cair de alto a baixo, houve uma implosão. Dizem que a primeira implosão foi os prédios no Japão, os prédios do World Trade Center, porque implodir como se fosse de alto a baixo, ele não cai nem para o lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Ele vem de alto a baixo. Os muros de Jericó foram implodidos, eles implodiram. De alto a baixo eles caíram. Sabe por quê? Deus ainda cuidou do povo, porque se ele caísse para dentro de Jericó, ali havia uma mulher chamada Raabe, que escondeu os espias e que foi usada por Deus para os espias estarem ali, para eles espiar a terra de Jericó.
E Deus tinha uma aliança com aquela mulher e não fez o muro cair na casa dela para não destruir a família dela. Deus não deixa o muro vir para a frente, porque na frente dos muros estava o povo de Israel e Deus não queria que o seu povo fosse atingido. Deus então faz uma implosão, de alto a baixo os muros caem, aqueles muros que eram impenetráveis, mas o povo louvou ao Senhor. E quando o povo louvou ao Senhor, Deus guerreou por eles. É por isso que às vezes, eu volto a dizer que os nossos inimigos não são os nossos vizinhos, não são as pessoas, mas aquelas pessoas que não são espirituais, que não discernem o que é espiritual, quando sabe dessa situação, poxa, ela perdeu o marido, ele perdeu a esposa, ele perdeu o emprego, o casamento dele está destruído, o casamento dela está acabando, a vida dele está virada ao avesso, nada dá certo para ele, nada dá certo para ela, e de repente você liga o seu rádio, você liga o seu som, seja o que for, bota no YouTube, bota no louvor às alturas, e você começa a louvar a Deus. Aquelas pessoas que não entendem, ficam confusas, como pode essa pessoa louvar a Deus em meio à crise? É porque nós entendemos que a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor, e o nosso louvor nos une mais a Deus. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, igreja, louve ao Senhor, adore e exalte o nome dEle, não importa as circunstâncias, porque quando você louva, você se aproxima dEle, e os seus inimigos, o inferno, até Satanás, ele fica confuso. Como pode esse crente, essa crente ainda estar louvando a Deus depois de tudo que eu fiz para destruir a vida dele, a vida dela? Eu fiz de tudo para acabar com ele. Eu consegui desviar o filho, eu consegui trazer contenda no casamento, eu consegui fazer que ele perdesse o emprego, mas você louva o Senhor. Você adora o Senhor. E nem Satanás, os demônios entendem. Sabe por quê? Enquanto você está louvando a Deus, Deus está confundindo os seus inimigos. Deus está confundindo aqueles que tramam contra você. Deus não é um Deus de confusão, mas Deus é um Deus que confunde. Porque nós escolhemos louvar o nome dEle, independente das circunstâncias. E quando nós louvamos a Deus, nós nos aproximamos dEle. Para nós terminarmos, Léia agora está próxima de Jacó. Porque Levi, que significa unir, uniu Jacó a ela. Eu enfatizo, reforço. O louvor nos une a Deus. Não pare de louvar. E o último versículo do texto que nós lemos, versículo 35, olha que coisa linda. Depois de ter nascido Levi, depois dela ter se unido ao seu marido, e concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Agora, ela já está unida ao seu Senhor. E o louvor Levi aproximou tanto ela de Jacó, que Jacó teve o prazer de se deitar com a sua esposa, e eles tiveram um outro filho. E agora vai dizer assim, ele vai ser Judá. Porque agora eu vou louvar o Senhor. Porque eu era desprezada, mas agora eu estou junto ao meu marido. Às vezes você está vivendo uma situação na sua vida, e às vezes o que nos afasta de Deus são os nossos pecados, nós sabemos disso. Alguma coisa que você cometeu, ou alguma coisa que você fez, ou às vezes você não entendia isso. Às vezes você estava anos e anos servindo ao Senhor e você nunca conseguiu se aproximar de Deus, você nunca conseguiu ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Você estava afastada de Deus e automaticamente Deus também estava afastado de você, não porque Ele queria, mas porque você se afastou dEle. Mesmo estando na igreja, mesmo sendo noiva do Senhor, mesmo sendo uma crente, um crente criado em berço, você nunca teve um compromisso com Deus, de orar, de buscar a Deus. E às vezes esse período de pandemia, reforçando, mostrou o quanto você estava distante de Deus e você era dependente de um culto de igreja. Acho que essa palavra é um despertamento para mim e para você, para que nós possamos louvar o Senhor.
E se porventura estávamos afastados do Pai, que através do louvor sincero de coração, nós nos aproximarmos dele. Porque uma adoração por excelência é uma adoração sincera. É quando nós louvamos em meio à crise. É quando nós entendemos que nós precisamos louvar para nos aproximar mais de Deus. E agora a Leia está dizendo assim, agora eu vou louvar o Senhor, porque eu já estou próximo dele. Quando você se aproximar de Deus, você vai fazer como Leia no versículo 35. Agora eu só vou louvar a Deus. Agora eu vou louvar o Senhor, vou confiar nele, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio da minha, no meu meio, no meio de nós, na minha vida. Tem feito maravilhas sobre a minha casa, sobre a minha família. Antes eu estava afastada, mas hoje eu escolhi louvar a Deus, me aproximar de Deus, em vez de murmurar, em vez de achar que a situação está sendo impossível de se resolver. Eu vou apenas louvar, confiar em Deus, entregar na mão do Senhor, porque Ele há de cuidar de mim, Ele há de pelejar as minhas causas, Ele há de me fazer um vencedor. Essa é a palavra que eu tenho para você. Louve a Deus, exalte o nome do Senhor. Pastor, está difícil. Eu não aguento mais olhar a situação que o meu filho se encontra. Meu filho se perdeu. Meu marido se voltou contra mim. Eu perdi meu emprego. Eu não sei a situação que você está tendo. Eu não sei qual é a dificuldade que você se encontra agora. Eu não sei o que tem apertado a sua vida. Eu não sei qual é a frustração. Às vezes, ali no casamento, ali com o filho, o seu casamento está sendo abençoado, os seus filhos são bênçãos, mas existe um vazio na sua alma. Existe algo que você perdeu e você não consegue resgatar. Existe uma afronta muito grande, calúnia, difamações, e você não sabe lidar com essa situação. Esta manhã o Espírito Santo está nos ensinando. Louve ao Senhor. Quando você louva a Deus, quando você o adora, você se aproxima dele. Ele guerreia suas guerras, ele sara suas feridas, ele te faz mais que vencedor, ele cuida de você por completo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos louvar mais uma vez, em seguida eu vou estar aqui, peço que você não se desconecte. No final eu vou estar aqui orando por sua vida, reforçando mais uma vez o anúncio. E fique com essa palavra, que o Espírito de Deus ministra o seu coração. E não importa as circunstâncias, louve e exalte o Senhor, porque o Senhor é bom. Vamos louvar? Sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim.
quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar mais uma vez com você. Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela palavra qual foi ministrada. Obrigado por tua presença. Amém, Jesus. Obrigado por nos ensinar esta manhã que dos meios de nós nos aproximarmos do Senhor é através do louvor. Que não importa as circunstâncias, nós vamos te louvar. Mesmo se estiver faltando o alimento, ó Deus. Às vezes a pessoa está dentro de casa e a gente nem sabe. Mas está faltando o alimento. O alimento está para acabar e ele não sabe o que fazer porque não tem condições de comprar. Não tem condições de fazer uma compra porque a crise está tão grande no nosso país, no mundo afora, que às vezes mal temos o dinheiro do pão para tomarmos um café da manhã com a nossa família. Mas que esta manhã, Pai, independente das circunstâncias, nós possamos louvar o Senhor. Amém. Porque nós sabemos que o Senhor peleja as nossas guerras. E o Senhor não nos deixa desamparado. Porque nunca foi visto, ó Pai, um justo desamparado ser e nem sua descendência mendigar o pão. Mas em tudo, ó Pai, nós escolhemos louvar o Teu nome. Amém. Escolhemos te bendizer. A ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Com uma adoração por excelência. Não porque somos bons, porque não há mérito nenhum em nós, mas porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou e porque o Senhor é bom e sabe amar. Amém. Que em tudo possamos louvar o Teu nome, certo que o Senhor está no controle de todas as coisas e nós te louvamos por esse momento que nós estamos passando, porque entendemos que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor está nos guiando e vai nos guiar para a terra prometida, vai nos guiar para os céus, para a eternidade, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ser traídos, nós vamos chorar, nós vamos padecer, mas haverá um momento em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mas irá naquela eternidade, nós iremos bendizer e louvar o Teu nome. Amém. O louvor é tão importante, porque o ministério da palavra vai acabar aqui na terra, mas o louvor vai permanecer por toda a eternidade, porque os santos que forem arrebatados, que foram levados aos céus, eles entoarão cânticos e louvores, como diz a Tua palavra, para o Cordeiro que foi vivo, Cordeiro que foi morto, mas que reviveu e que reina para todo sempre. Amém. Obrigado, Pai. Assim te damos graças em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. À noite vamos estar no nosso culto, da volta dos nossos cultos presenciais.
Que Deus abençoe a sua vida, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que lhe dê a paz. Deus abençoe, fique com Deus, até breve.